Célio, que privilégio estar aqui na tua casa, né? Nós somos os dois natural lá de São Domingos e hoje, depois de muito tempo, né, mais de 3 décadas, eu encontro aqui com você em Porto Alegre. Obrigado, privilégio de você estar nos visitando aí, Israel, bem-vindos, obrigado aí pela visita, por mim, pela Marli, pelo Pedro, né? Prazer estar recebendo vocês aqui na nossa casa, na Vila Nova, zona sul de Porto Alegre, uma área quase que urbana, né? Com muita área rural ainda e muita área verde, né? Então a gente está aqui na nossa casa e obrigado pela visita, é muito bom e é sempre bom saber e ver que colegas de colégio, época que se estudava, há muito tempo em São Domingos, né? Pessoas que progrediram, estudaram, evoluíram, cresceram, né? Intelectualmente, construíram famílias, né? E a vida foi muito bom para todos, né? Então isso é um privilégio saber dessas coisas. Bom, hoje você é um doutor em economia e nós vamos conversar um pouquinho aí para as pessoas que vão nos acompanhar sobre agricultura familiar, sobre a importância da agricultura familiar. Mas antes disso, nos conte um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Nós conhecemos lá no século passado, fazem menos de 100 anos, mas foi no século passado, né? Bastante tempo. E, bom, nos cruzamos, você tem um pouco mais de idade do que eu, não estudamos na mesma série, você estudou com um dos meus irmãos, o Danilo, né? Exato. E como é que você veio parar aqui, né? Fale um pouquinho sobre a tua trajetória, Sérgio. Interessante. Depois do ginásio, fui para o Colégio Agrícola de Sertão, né, até 86. Trabalhei no Nordeste por 4 anos em Barreiras, na Bahia, em fazenda, depois em Recife, mais 2 anos. Voltei para fazer agronomia, comecei a fazer agronomia em Passo Fundo. Concluí 2 anos em Passo Fundo, concluí meu curso de agronomia em Pelotas. Em seguida, comecei meu mestrado em economia rural aqui na URGS, aqui no IEP. Depois saí para trabalhar, a gente foi para Palmas, no Tocantins, por 2 anos, né? Já casado, minha esposa Marli, médica. Fomos para lá, fui dar aula na Universidade do Estado, na Unitins. Ela foi trabalhar com um serviço de oncologia, montar um serviço. Ficamos lá por 2 anos, né? Muito longe, família, saudade, a gente voltou. Em 2004 eu entrei na Emater, né, em concurso, entrei na Emater e estou desde lá. Estou na Emater, depois, enquanto na Emater, aí, fiz meu doutorado na área de economia, né? Então a área que eu atuo hoje na Emater é a área de crédito rural, gestão, nessa parte de economia rural, né? Mais especificamente trabalhando muito com a parte de crédito rural, né? Com o estado todo, né? Então, olha só, que trajetória interessante. Antes de você voltar a falar para a gente sobre a importância desse teu trabalho, e não apenas por ser teu trabalho, né? Mas é porque certamente você acredita que é importante investir, valorizar, reconhecer os benefícios da agricultura familiar para a economia como um todo, né? Então, ao falar disso, e eu gostaria que você falasse um pouquinho disso para a gente, para que as pessoas que estão nos acompanhando possam, né, também construir a própria opinião e perceber o quanto o investimento na agricultura familiar é necessário. Nosso país vive uma crise muito profunda hoje, né? Existem muitas ideias de como a gente pode sair disso. Penso que alguns valores, vou falar agora de 2 valores meus, né? Que são muito importantes para mim, portanto, né, que me orientaram, que me orientam. Primeiro, a ideia de a gente valorizar a sabedoria, o conhecimento, as melhores formas de viver. Pensar e buscar as melhores formas de viver. E outro valor é o valor da justiça, né? Hoje nós voltamos no nosso país a ter problemas de fome, né? De milhares de pessoas que voltaram a passar fome, né? Então são 2 conceitos, são 2 valores que me orientam, e a agricultura familiar pode contribuir nisso, ou não pode? Claro, e muito. Na verdade, até talvez 20 anos atrás, por exemplo, ou um pouco mais talvez, nós tínhamos no Rio Grande do Sul, pegando o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que são regiões mais ou menos parecidas, nós tínhamos um grande percentual de pobres no meio rural, em relação ao urbano. Como esses estados eles têm umas estruturas de extensão rural, de apoio
a infraestrutura no campo, a parte de assessoramento. Aqui no Rio Grande do Sul, trabalho da Emater com os agricultores, a gente tem escritórios em todos os municípios que dão apoio, ou seja, tu consegue levar crédito, levar bons projetos e alavancar bons crédito, projetos, viabilizar esses empreendimentos, melhorar a renda das famílias e, consequentemente, sair de uma zona de pobreza para ir para uma zona melhor e, consequentemente, você começar a viabilizar. Isso é um processo que a gente consegue fazer. Então, e além disso, hoje, se for analisar de maneira geral, em torno de 70% da produção de alimentos, né, vem da agricultura familiar, né. A agricultura familiar hoje tem uma legislação, uma lei, né, que são até 4 módulos fiscais, com uma renda bruta no estabelecimento até 500 mil, onde você tem a gestão do estabelecimento, e a maior parte da mão de obra é realizada pela família, né? Você consegue produzir muito, gerar muito excedente para ser comercializado e atender outros segmentos, né? E melhorar a vida. Hoje no Rio Grande do Sul também, levantando um dado da importância que tem esse trabalho e a questão da agricultura familiar, hoje no Rio Grande do Sul a metade dos municípios tem menos de 5, 6 mil habitantes. Tá? E quase metade deles, a grande parte dos municípios do Rio Grande do Sul, a renda, o PIB, a maior parte do PIB vem da agropecuária, do setor rural. Então, por exemplo, crédito, não adianta só você ter crédito disponibilizado para as famílias, né? É preciso orientação técnica, acompanhamento, é preciso agregar valor. Desculpe eu te interromper, isso. Mas para entrar no diálogo, esse último final de semana nós estávamos em Gramado dos Loureiros, né? Tem um conjunto de pequenos grupos familiares lá que estão produzindo laranjas, né? E o que a gente percebe olhando as reivindicações deles, as necessidades deles, né? Do quanto é importante políticas públicas e presença do Estado. Perfeito. E do conhecimento hoje da tecnologia para facilitar a produção desses alimentos. Uhum. E olha só, isso está muito na nossa cultura. Os produtos que vêm da colônia, né, que tem uma vinculação maior com a natureza, eles tendem a ser mais valorizados e mais reconhecidos. Então, eu estou entre os que acreditam que nós precisamos de mais Estado, mais política pública nesses locais em especial, né? Para facilitar a vida desses pequenos agricultores, né? Para agregar valores, às vezes, em vez de vender a laranja, você produzir o suco, né? E poder armazenar lá também, distribuir para gerar mais renda. Facilitar o próprio manejo, né? Com investimento, né? Com políticas públicas de recursos subsidiados para isso, né? Então, em outras palavras, né, queria agregar, né, esse nosso diálogo reforçando isso, né, o quanto é importante ter presença do Estado, política pública orientada para isso, né? Não, perfeito. Só citar dentro desse processo do crédito, aí vai avançando, hoje tem o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, que o agricultor pode comercializa, as escolas adquirem produtos da agricultura familiar, né. Então, quando o agricultor ele se insere numa dessas políticas públicas, ele tem uma produção muito maior do que aquilo que ele pode vender numa política pública, por exemplo, do Programa de Alimentação Escolar. Só que a partir daí ele começa a ter um aprendizado que aquele produto que ele vai para a escola, ele tem que ter uma qualidade, ele tem que ter um padrão, ele tem que ter determinadas características para atender as crianças. E muitas vezes aquelas crianças são filhas dos próprios agricultores ou das famílias. Então tem todo um cuidado. E é o mesmo produto, e ele começa, o padrão de produção dele, de manejo, de cuidado, ele também passa a ser, para os demais, ele passa a entrar num outro círculo de comercialização, né? Então é importante você ter essas políticas. A mesma coisa, de uma maneira geral, a parte do crédito, né? Se você disponibilizar crédito para o agricultor via Plano Safra, que acontece, né? Que tá acontecendo aí, está presente. Se você não tem um acompanhamento de um projeto, de um bom projeto, né? Tu pode ter um problema, tu pode estar gerando um problema maior para o agricultor, que é um passivo, porque ele recebe um recurso para plantar a lavoura, um custeio, por exemplo, uma lavoura de milho, uma lavoura de feijão. Ele recebe um recurso, ele vai cultivar a lavoura, certo?
Só que ele tem que produzir para estar devolvendo esse recurso para o sistema. Então ele tem, o que ele precisa? Além da orientação no plantio, o acompanhamento, o controle de pragas, certo? Todo esse cuidado, ele é feito por um assistente, por exemplo, na Emater, no estado, sim, gratuitamente. Então eu acho que nesse aspecto... Investimento em conhecimento direcionado para qualificar, exatamente, a produção com o menor impacto agressivo possível, exatamente, lá, o meio ambiente. E hoje é esse o desafio. O desafio é você produzir mais de forma sustentável, economicamente e ambientalmente também. Né? Porque o consumidor, né, quando a gente fala assim, quem vai demandar esses produtos, quem que vai consumir nas feiras orgânicas, de maneira geral, nas feiras de maneira geral, que estão em todas as cidades hoje, muito próximas, né, dos consumidores, o consumidor ele quer conhecer. Então, à medida que tu tem aquela tua propriedade, ele quer saber de onde é que vem esse produto, de onde é que vem essa fruta, né? E esse exemplo que tu falou lá de Gramado dos Loureiros, por exemplo, dentro da própria matéria a gente tem um programa, o estado do Rio Grande do Sul tem um programa de agroindústria familiar, né? Desde muito tempo, de legalização da parte, desde da criação, da parte legal, do processo de produção. Hoje, na parte da legislação, o agricultor, o produtor, ele tem que fazer cursos de boas práticas. Então, nos próprios centros de treinamentos da Emater, você consegue levar os agricultores para fazer esses cursos de boas práticas dentro da lei e tal. Então, isso tudo faz com que se organiza isso. Bom, agora um único produtor, ele de repente de laranja, ele não consegue fazer sozinho, ele tem que ter um grupo de 10. Claro. Como é que eu faço uma agroindústria para 10 pessoas? Como é que eu coordeno isso, aquela conversa? Perfeito. Estamos falando de um exemplo bem concreto, né? Quando eu citei Gramados dos Loureiros, comparo com a nossa região lá, São Domingos, temos uma referência lá que está no nosso movimento, que é a Maristela, que vai compartilhar a experiência lá com Gramados dos Loureiros, né? Perfeito. Por exemplo. Então nós precisamos, sim, essa é a nossa convicção, valorizar as boas práticas, agregar conhecimento feito na academia. Estamos conversando aqui com um doutor, né, em economia, né, que pode com certeza dar contribuições, está dando, né, como funcionário, claro, da Emater, e por isso tem que ser divulgado, isso tem que ser pensado, né, e ampliado. Um privilégio, viu, poder estar aqui conversando contigo na sua casa, nesse bate-papo informal, e queria que você deixasse uma mensagem final, uma ideia, né, que você considera importante. Eu acho que quando a gente fala em desenvolvimento rural, desenvolvimento regional, a gente tem que pensar no papel do Estado, das políticas públicas, né? De uma maneira, que tem dois entes, né? O setor público e o setor privado. O setor privado, ele não tem responsabilidade, ele tem o foco na sua produção, no seu lucro, de viabilizar o seu negócio, pagar os seus impostos de forma correta, certo? Só que o poder público, quem pensa em desenvolvimento das famílias, das regiões, tem que pensar qual é o papel do Estado para ser o coordenador desses processos, gerar infraestrutura, gerar conhecimento, disponibilizar, tipo o nosso caso da Emater e outras entidades, Secretaria da Agricultura, incentivar a fornecer crédito, né, orientado, né, para que... Isso, tu tem a questão da sanidade, da parte de sanidade, dos controles, né, então quem é que acaba fazendo? Isso não é uma coisa pequena, é uma coisa complexa, grande de fazer, né? Então, eu acho que só quem consegue coordenar todos esses processos, procedimentos é o Estado. Então, as regiões, por exemplo, talvez na agricultura hoje, voltando àquela questão inicial, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Paraná, por exemplo, que tu tem um meio rural na agricultura familiar bastante desenvolvida, e é onde os estados que a gente tem maior acesso a crédito, a projetos, é porque justamente cada município tem lá seus escritórios, tem o apoio, onde o agricultor ele possa chegar para viabilizar o projeto dele, para ver o problema dele e de forma coletiva resolvê-lo
Tem algumas iniciativas e alguns exemplos que a gente conhece e que vale a pena reforçar, né? Antes de falar do exemplo, eu imagino que hoje nós precisamos investir mais em alternativas, por exemplo, biológicas de combate a pragas, né? Nós tivemos todo um sistema, né, uma forma, né, de combater lagartas, né? E hoje existem inúmeras formas que precisam ser olhadas e incentivadas. Digo isso porque estive nessa semana visitando a propriedade Gaeski Orgânicos, da minha amiga Luana Gaeski lá, né? Então, um exemplo, né, de viabilização, de sucessão familiar, exatamente, e agregação de renda. Obrigado, viu, Célio? Prazer, foi uma honra recebê-los aqui na nossa casa e as portas estão sempre abertas aí quando quiserem voltar, à disposição. A alegria é nossa. Grande abraço. Obrigado. O que me diz?